Colossenses capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1, eu vou ler até o 17, é uma leitura grande até, pode se sentar, a gente vai ler sentado, é melhor. Vamos aqui, vamos do meio. Está escrito: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Glória a Deus. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus o escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe em seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Amém? Meus queridos, aqui Paulo, que escreveu essa carta aos Colossenses, nesse trecho que eu li, ele dá instruções para uma nova vida. Instruções ao povo que vivia nessa cidade de Colosso, sobre como eles deveriam se portar a partir do momento que eles confessaram Jesus Cristo. Como eles, nos capítulos anteriores, a gente vê que muitos estavam enredados por outros evangelhos, por outras verdades. O mundo fala muito isso, né? Eu odeio isso. A minha verdade. Não existe sua verdade, existe a verdade. João 17:17, santifica-os na palavra, e a tua palavra é a verdade. Existe uma verdade somente. Não é a sua opinião, não é aquilo que você acha, é o evangelho do Senhor. Nessa época aqui, muitos estavam enredados pelo engano de doutrinas contrárias à verdade. Alguns judaizantes falavam que era necessário para que eles sejam aceitos por Deus Pai e até por Jesus. Alguns não negavam Jesus, outros sim, mas era necessário que eles seguissem as leis mosaicas, que eles fossem circuncidados, que eles seguissem os ritos que foram vencidos e ilustrados em Jesus Cristo na cruz, e por toda a sua vida. E ele obedeceu. Então havia muito engano. E aí Paulo ele começa a anunciar aqui como eles deveriam viver, como eles deveriam se portar a partir de agora. E eu quero tirar algumas lições, meus queridos, para nós, instruções para uma nova vida, a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus.
Se você, em algum momento da sua caminhada, da sua jornada, levantou a mão, veio até a frente e confessou Jesus publicamente, conforme a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, se eu não me engano, se você crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. Se você já realizou essa ação, então a partir de agora, essa palavra é para você, instruções para uma nova vida, uma vida em Cristo. Ele começa falando aí sobre a nova vida, no versículo 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, e ele vai falar, mantenha os olhos fixos e tal. E no versículo 3 ele fala, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então eu quero conceituar para os irmãos o que significa nova vida. O que significa uma nova vida? No versículo 3 é evidente que significa santidade. Eu vou ler novamente para os irmãos prestarem atenção. Pois vocês morreram para essa vida, a vida antiga, e agora a sua verdadeira vida, essa nova vida, está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então, o novo procedimento, essa nova vida que nós devemos trilhar é uma vida, um caminho de santidade ao Senhor. Estamos escondidos na perfeição e na obediência irrestrita às leis espirituais do Senhor, de Jesus Cristo. Por sermos servos dele, devemos viver de maneira digna do Senhor. Então nós devemos ser santos, completamente santos. E santidade, meus queridos, não é algo só, legal, você aceitou Jesus, então, né, se você agir de uma maneira exemplar, acompanha, né, faz sentido, corresponde. Não é só um conselho, santidade. Santidade é uma ordem. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versão NVT, Davi. Os irmãos vão acompanhar ali. 1 Pedro 1,15. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Percebam, é uma ordem. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Não é um conselho, não é uma dica, é uma ordem. Sejam santos, como é santo aquele que vos chamou. Outra passagem muito conhecida, lá em Hebreus, fala que a santidade não é só uma ordem, mas é um pré-requisito. Hebreus 12, 14, fala o seguinte, está escrito, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade, além de ser uma ordem, conforme Pedro falou em sua carta, nós devemos ser santos. O autor aos Hebreus aqui, ele fala que é um pré-requisito para que você veja a face do Senhor. Porque sem santidade, ninguém poderá olhar o Senhor, os olhos de chamas de Jesus Cristo, nos olhos, né? Face a face. Senão os olhos dele, conforme João escreveu na ilha de Patmos, que os olhos dele têm chamas, eles consumirão você. A não ser que vocês estejam brancos, nós estejamos brancos, limpos, completamente imaculados. Nós devemos estar assim para podermos vermos os olhos do nosso Senhor amado. Então a santidade é uma ordem, é um pré-requisito. Mas o que é santidade? Tá, eu escuto muito isso. Santidade na igreja, santidade ao Senhor, santidade é uma palavra bem comum no meio cristão. Mas o que na prática é santidade? Santidade, meus queridos, a palavra original é kadosh, significa separação. Então, de maneira bem resumida, se tiver na dúvida, o que é santidade? É separação. Separar a sua vida, o seu velho eu, do seu novo eu. Separar o viver espiritual do viver mundano. É não tomar a forma do mundo. Se você age conforme os mundanos, se você vive, fala, anda conforme os ímpios desse presente século, você não é santo. Você não está separado, você é só mais um no meio da multidão. A santidade é separação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 18. Eu vou dar base para isso que eu falei, porque a gente não acredita naquilo que um homem diz no púlpito com o microfone, a gente acredita naquilo que está escrito. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Davi, por gentileza. Eu vou ler do 15 a 18. Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Próximo versículo. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles.
Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, eu os receberei. E serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, meus queridos, santidade é você se separar do mundo. E separar do mundo não é você ser um alheio às coisas, não é ser alheio ao presente século, não ser alheio àquilo que acontece na política, não é ser um extraterrestre, né? Como minha sogra fala, ela fala isso, faz sentido até. Mas não é você, fulano no meu trabalho é ímpio, não vou conversar com ele. Ciclano no meu emprego, na minha escola, na minha faculdade, não crê no Senhor, então nem vou me dirigir a palavra, não vou olhar nos olhos. Não. Nós devemos não nos misturar com os pecados dos pecadores. Nós não devemos ser parte do viver pecaminoso daqueles que estão vivendo debaixo da ira do Senhor. Nós devemos viver entre os ímpios, mas em santidade, em separação, para que assim eles vejam a luz do Senhor em nós. Jesus ordenou isso, que nós sejamos sal e luz. Luz, e ele até fala isso lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano. Ele fala que a luz é para que todos vejam, seja colocado no pedestal. Não se esconde uma lâmpada debaixo da cama, mas antes ela fica no mais alto lugar para que todos possam ver. Então é necessário que os seus colegas, seus amigos, seus próximos, que não são filhos do Senhor ainda, te vejam e vejam suas boas obras. Mas você não deve se misturar às más obras deles. Eles devem ver que você age de maneira diferente. Eles devem ver e saber que você não é como eles. Lembro na escola, quando eu estudava, os meninos, né, adolescentes, vocês sabem como são, falam todo tipo de moralidade. Aí quando chegava na rodinha, eles falavam assim, lá vem o Henrique, pode parar de falar. Eles ficavam mostrando coisas pornográficas uns aos outros. Quando eu chegava na rodinha, não mostra para o Henrique não mostra para o Henrique não. Isso é você ter um exemplo de santidade. Muitos irmãos aqui, eu já ouvi testemunhos semelhantes, lá na célula, então, os adolescentes relatam coisas parecidas. É assim que nós devemos viver. Sermos quase como extraterrestres. Mas no meio dos homens. Então, santidade é a separação. Santidade também, meus queridos, é um processo. Talvez você fale assim, nossa, Henrique, você tem que falar você está falando para mim que eu tenho que ser diferente de todo mundo. Mas olhando bem para o meu íntimo, eu acho que eu sou bem parecido. Meus irmãos, a partir do momento que você confessou Jesus, não é do dia para a noite que você vai ser perfeito. Nós devemos buscar a perfeição, buscar a santidade, mas isso é progressivo. A palavra de Deus diz o seguinte, em 1 Coríntios 1:2. Há dois tipos de santificação. A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser um povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quero que os irmãos reparem, a primeira frase ali, aqueles que ele santificou por meio de Cristo. Segunda frase ali, vocês foram chamados por Deus para serem um povo santo. Aos que santificou e aos chamados para serem santos, parece uma contradição, não é? Não. Há dois tipos de santidade. A santidade inicial, que é aquela que você recebe, conforme eu tenho dito aqui, quando você crê em Jesus publicamente, você confessa Ele e é batizado, o Senhor na hora te regenera, você tem livre acesso. O véu rasgou de cima a baixo, a partir do sacrifício de Jesus. Agora você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso. Isso é um privilégio, eu tenho sempre que falar, quando nós estamos em oração, meus queridos, a gente tem que lembrar disso. O véu rasgou. Você não está falando coisas ao vento, meramente palavras positivas. Alguns dizem, né, que faz bem para a mente você meditar assim, falar aquilo que você fez durante o dia. Não, oração não é isso. Oração é você estar tendo o acesso à face de Deus, à glória de Deus. Deus está ouvindo aquilo que você está dizendo, o próprio Senhor. Então que a gente use dessa
esse privilégio que nós recebemos. Então a gente ganhou essa santificação gratuitamente por Jesus Cristo na cruz. A partir do momento que ele foi esmagado e moído por causa dos meus e dos seus pecados, pronto, estamos dentro. E a gente confessou Jesus? Estamos dentro, estamos santos, vestes limpas, novas vestes que nós ganhamos, conforme a analogia que Jesus fez com a parábola do filho pródigo. Novas vestes, novas sandálias, um anel, uma festa, de graça, não merecemos nada. Mas a outra santidade, que essa é progressiva e essa é sua responsabilidade, eu vou falar mais para frente, é o Espírito Santo que vai te ajudar, mas é sua responsabilidade, você cooperará com o Espírito Santo para que consiga ser santo no caminho, chamado para ser santo. É uma santidade progressiva, de glória em glória. Está escrito isso na palavra, quer ver? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Davi, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. Repitam, por favor, gradativamente. De novo. Palavra grande, né? A sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então não se desespere. Meu Deus, eu estou muito longe de ser santo, de ser perfeito. Tranquilo, meus queridos. É gradativo, é progressivo, é de glória em glória. É como a gota do orvalho. Você tem que melhorar cada dia. Você não pode retroceder, você não pode estagnar. Você só tem que melhorar cada dia, um passo de cada vez. Uma santidade cada vez. Você elenca, eu vou ler aqui alguns pecados. Se eu tiver tempo, né? Eu vou ler alguns pecados aqui. Você vai se analisar. Nossa, eu estou falhando nisso. Estou falando nisso, eu estou acertando nisso. Vê aquilo que você está falhando e procure melhorar cada dia. Um por vez, dia após dia, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? E como eu falei, é com a ajuda do Espírito Santo. Está fundamentado nele. Em João, capítulo 5, versículo 19 e 20... Jesus falou que ele não podia fazer nada por ele mesmo. Na verdade, ele fazia tudo aquilo que ele viu do Pai. Vou ler João 5,19. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Ou seja, meus irmãos, nós só podemos produzir o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, quando a gente olha para o Pai. Quando a gente tem relacionamento com Deus, quando a gente coopera com a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Você nunca vai conseguir se santificar na força do seu braço. Foi por isso que os antigos da velha aliança, do Velho Testamento, eles nunca poderiam ter acesso ao Senhor. Porque eles tentavam seguir todas as ordenanças de Moisés, não só os 10 mandamentos, mas tantas outras leis que haviam na força do braço. Nós vamos ver lá em Romanos que a lei foi dada como tutor apenas, para mostrar exatamente que eles nunca conseguiriam sem a ajuda do Senhor. Nós, graças a Deus, temos o Espírito Santo, que nos ajuda, com base no nosso relacionamento com Ele, com base naquilo que a gente vê do Pai, reproduzir na prática. Aí eu te pergunto, você quer se santificar? Você quer ver a face do Senhor? Porque conforme ali, sem santidade ninguém verá a Deus. Você já recebeu a primeira parte da santificação, a segunda, você tem que cooperar com o Espírito Santo. Senão, meus queridos, você não verá a face do Senhor. Você quer ver a face de Deus? Você quer? Quem quer levantar a mão? Então tenha um relacionamento com Deus. Senão você acabou de mentir aqui na igreja. Você é hipócrita. Se você fala que quer ser santo, mas não ora. Você fala que quer ser santo, mas não lê a Bíblia. Você é um mentiroso. Meus queridos, o ponte aqui é um culto de oração. Eu sempre falo aqui, quase toda a pregação minha. É um culto de oração nosso. Que privilégio, é maravilhoso. Posso dar o microfone aqui para a Tamira, ela vai testemunhar. Para a Sibélia, ela vai testemunhar. Para a Esther, ela vai testemunhar. Como é uma bênção aqui, a gente sente a presença do Espírito Santo. A gente sente, Ele não nos desampara. Quando a gente se ajoelha, fecha os olhos e fala, Pai, Ele fala, Filho. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Convido os irmãos a participarem aqui do Ponte. Convido os irmãos a terem uma vida de oração nas suas casas. Uma vida de leitura da palavra do Senhor em suas casas. Porque você conhece Deus por aquilo que Ele revelou na sua Sagrada Escritura.
Meus queridos, então, nós devemos, a santidade está fundamentada no Senhor. Então, relembrando aqui, a santidade é uma ordem, a santidade é um pré-requisito para ver a face de Deus. Santidade significa separação e santidade é um processo. E ela provém do Senhor. Meus queridos, como conseguir isso? Além do relacionamento. Nesse texto que eu li aqui, Paulo vai dizer, que é um resumo, na verdade, do que eu acabei de dizer, mas eu vou ler aqui para os irmãos. No versículo, Davi, relembrando, Colossenses capítulo 3, tá bom? No versículo 15, ele fala o seguinte, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a verem paz e sejam sempre agradecidos. Primeira coisa, paz de Cristo. Próximo versículo ali, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensine e aconselhe com sabedoria, com toda a sabedoria. Segunda mensagem a respeito de Cristo. Paz a primeira, segunda mensagem a respeito de Cristo. No versículo 17 fala, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Terceiro, em nome do Senhor Jesus. Então, é aqui que Paulo está dizendo aquilo que eu acabei de anunciar para os irmãos. 3 pilares essenciais para nós nos santificarmos. O primeiro deles é paz com Cristo. Como que nós temos paz com Cristo? A paz de Cristo, na verdade. Não, paz com Cristo a gente teve na cruz, mas a paz de Cristo. Oração, acabei de falar aqui para os irmãos, olha só. Tiago capítulo 5, versículo 13, fala o seguinte, algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Então você é assolado, triste, angustiado? Ore. Então você quer ter paz, a paz de Deus? Ore. Então, primeira coisa, oração. Paz de Cristo é oração. Segunda, a palavra de Cristo, conforme eu anunciei para os irmãos. Está no versículo 16. E terceiro, o nome de Cristo, que é a fé. A fé é naquilo que você lê e proclama. E aí, adiante, meus irmãos, depois da nova vida, ele vai falar no versículo 1 e 2 também, de Colossenses, que a gente deve olhar para o alto. Instruções para uma nova vida. Eu expliquei para os irmãos o que significa nova vida, que é a santidade. E agora, o segundo ponto nós devemos olhar para o alto. A partir do momento que nós decidimos nos santificarmos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, nós devemos olhar para o alto. Olha aí, versículo 1 mesmo, Depois do nova vida com Cristo, mantenhamos os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Meus irmãos, aquilo que para onde você olha, onde seus olhos estão encarando, é a direção que você vai tomar. O que você tem olhado? Você já viu alguém andar na rua assim, Não, você é coisa de doido. Quem anda assim? Onde sua cabeça está virada é para onde você está indo. Aquilo que você está olhando é o caminho que você vai seguir. É assim que funciona, meus queridos. Para quem você tem olhado? Para as coisas do alto, conforme Paulo manda a gente fazer, ou para as coisas da terra? Você tem vivido mais para o presente século ou para as coisas do Senhor? Muitas vezes a gente acaba se distraindo com o mundo cotidiano, com nossas dívidas, os nossos empregos, trabalhos, responsabilidades. Devemos cumprir tudo isso, até para dar um bom testemunho. Mas isso é secundário. Tudo que não seja Jesus Cristo é secundário. Tudo, absolutamente tudo. E a gente acaba se distraindo. Olha só o que o Senhor nos ensina. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 16 a 24, ele narra aqui uma parábola. Que ele fala que um certo homem preparou um grande banquete. Ele está fazendo uma ilustração com o reino do Senhor, dos céus. E aí, versículo 17, Lucas 14, 17. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados, venha, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Olha só as desculpas que eles deram. Um disse, acabei de comprar um campo, preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Então ele estava recusando estar na presença do Senhor dele, participar do banquete, porque ele comprou um terreno. Nossa, eu preciso cuidar do meu terreno, não vai dar, Deus, foi mal aí. Eu tenho que me preocupar ali com o terreno que eu comprei. Ele é o mais importante na minha vida agora. Então desculpa aí se eu não for na igreja, desculpa aí se eu não for na cela, desculpa aí se eu não estou orando, desculpa aí se eu não estou lendo a palavra.
Estou preocupado no meu terreno. Primeira desculpa. Segunda desculpa, ele vai falar no versículo 19. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. A segunda desculpa aí, nossa, comprei coisa, quero muito testar. Eu fazia isso quando era adolescente. Comprei um videogame, nossa, não vai dar para não, tem que ficar testando aqui o joguinho novo que eu comprei, o videogame que eu comprei. A gente acaba trocando as bênçãos do Senhor por Ele. Deus nos dá algo gratuitamente para nos abençoar, porque nós somos filhos amados, e nós trocamos o Senhor por aquilo que Ele nos deu. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que ele fala, né? Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem aquilo que sua mão pode dar, nós queremos só os seus pés, Senhor. Só pelo aquilo que o Senhor é. Versículo 20. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. E aí, casei também, agorinha mesmo. Muitas pessoas se acomodam num casamento. A esposa é sim o foco. Depois de Deus, é o foco principal do homem. Em relação ao homem, a esposa, em relação à esposa, o marido. É o principal, acima de seus filhos, acima da igreja, é a esposa ou o marido. Mas acima da esposa, o marido é Deus. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O casamento não é uma desculpa para você não temer o Senhor. Não é uma desculpa para você não se santificar. Não é uma desculpa para você não ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não é, não pode ser. E aí ele vai falar mais à frente que ele chamou qualquer um. Não, vocês não querem ir, vocês são meus convidados de honra, não querem ir. Então pode chamar qualquer um. E ele vai falar o seguinte no versículo 24. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Por causa dessas desculpas, dessas distrações, o Senhor falou, vocês estão me dando essas desculpas, então vocês também não vão participar do meu banquete. Eu os rejeito. A gente tem que levar a sério, meus irmãos, a responsabilidade de não nos distrair com as coisas dessa terra. Você quer ser rejeitado do banquete do Senhor? Eu quero participar do banquete. Quero comer o máximo possível. Não trouxe nada para a mesa, só uma fome, uma sede. Tem uma música assim também. Hoje eu estou muito musical, né? É isso, meus queridos, nós temos que ter sede e fome pelo Senhor, não pelas coisas ínfimas dessa terra, que não pode preencher a nossa fome, não pode preencher o nosso estômago, só as coisas do alto podem preencher. E aí, meus queridos, a terceira coisa que nós devemos ter, que Paulo elenca aqui como instruções para uma nova vida, a primeira foi lembrando santidade, a segunda, olhar para o alto. A terceira é, mate o pecado. E aí ele vai falar um monte de pecado aqui. Eu gosto desse aqui, que é uma lista bem extensa de pecados. Daria para fazer pregações específicas de cada pecado. Eu já fiz de alguns pecados aqui na igreja. Mas eu vou passar rapidamente, explicando rapidamente cada um aqui. Amém, meus irmãos? Olha só, versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Faça morrer, responsabilidade sua. O Espírito Santo vai te ajudar, mas a responsabilidade é sua, coopere com Ele. Faça morrer. Estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual e dos desejos maus. Eu paro aí. As quatro que eu li aí e parei, elas fazem parte de uma mesma subgrupo, que é os pecados sexuais. Meus irmãos, os pecados sexuais são um dos mais terríveis que tem. Tem gente que fala que não existe diferença entre pecados. Há sim, há diferença entre pecados. Há pecados mais graves que outros. Não há pecados menos graves. Todos os pecados são dignos de morte e condenação ao fogo eterno do inferno, onde os ímpios serão torturados pelo Cordeiro de Deus. Todos os pecados. O menorzinho que você pode classificar, todos são dignos da condenação eterna. Mas há pecados superiores. Quando Jesus estava diante de Pilatos, ele falou assim, em referência a Judas, maior pecado tem aquele que me levou a ti, em referência a Judas. Lá em Provérbios, tem uma lista lá, há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele abomina, falando que há uma mais do que a 6. O pecado que não há perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado maior do que os outros. Então há sim diferença entre pecados. Se alguém falar, não tem diferença, tudo igual. Não é verdade, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa que fala isso. Então há diferenças, e os pecados sexuais, eles fazem parte daquele grupo mais terrível que tem. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20. Porque os pecados que vocês cometem, que nós podemos cometer sexualmente,
eles são contra o corpo, uma morada do Espírito Santo. Você está ferindo o Espírito Santo quando comete eles. Fujam da imoralidade sexual. Eu vou ler até o 20. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Nenhum outro. Olha lá, você vê que ele tem uma diferença. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então os pecados sexuais são terríveis, o Senhor abomina quem os pratica. E quais são eles aí? A gente leu alguns. A imoralidade. A imoralidade sexual que Paulo fala aqui aos Colossenses é a fornicação. É você ter intimidade sexual antes do casamento. É o estado mais elevado de porneia que existe. A palavra original é porneia no grego. O estado mais elevado de pecado sexual que você pode chegar é ter relações íntimas antes de casar. É o mais grave. Depois vai falar de impureza. Impurezas são sujeiras. No Velho Testamento, a impureza era quando você tocava no cadáver, estava impuro, aí você tinha que passar água. Então são coisas menos graves, mas ainda são pecados aos olhos do Senhor. Deus abomina. Vou dar um exemplo aqui. Uma música secular que fala de sexo, que você escuta, isso é uma impureza. É algo inferior a você praticar fornicação, obviamente, mas ainda é um pecado. Você se encher daquela impureza. Suas vestes são brancas, por que você está ouvindo algo sexual, ilícito? É uma impureza. Terceira aí, paixão sensual. A paixão sensual, meus queridos, é a lascívia. É você ser completamente dado aos seus sentidos. O que é sensualidade? Um recado para as mulheres, para os homens também, né? Tem muito homem aí que não vigia. Antes de você sair de casa, pede para o Espírito Santo: Senhor, eu devo sair dessa maneira? E faça uma autoanálise também. O que é sensualidade? Sensualidade é você aguçar os sentidos alheios. Se você olha para frente do espelho e fala assim: nossa, eu acho que os sentidos alheios do sexo oposto vão ser aguçados. Eu vou chamar a atenção dos homens, eu vou chamar a atenção das mulheres com essa roupa que eu estou usando. Então, não vista, é pecado. Amém? Estão recebendo, né, meus irmãos? Depois eu vou falar desejos maus, que são os desejos sexuais. É aquela cobiça que Jesus nos ensinou. Você olha para uma mulher passar na rua e olha ali para as nádegas dela, desejando. Pecado, cobiça. 4 pecados sexuais aí. Depois ele vai falar, depois disso, e da ganância, que é a idolatria, no versículo 5. A ganância, meus queridos, eu pequei outro dia e o Senhor me repreendeu duramente. Porque às vezes a gente pensa que ganância é só dinheiro, né? Eu li a ganância na Bíblia, é dinheiro. Pode, sabe, igual jogador de futebol, o cara já ganha muito dinheiro, ele vai para um país não há nada a ver para ganhar muitos milhões a mais. A gente fala, não, isso é ganância. Mas ganância não é só relacionada a dinheiro. Quero sempre mais dinheiro, mais poder, mais fama. A ganância é relacionada a qualquer coisa que você diga: me dê, quero mais, quero mais. Eu estava lendo Provérbios, o Senhor me repreendeu. Provérbios 30, 15 em relação a isso. Provérbios 30, 15, versão NVT. Eu vou ler só a primeira parte. A sanguessuga tem 2 bocas que dizem: mais, mais. Toda vez que eu vou na casa dos meus pais, eu pego tudo lá. Minha mãe me oferece uma coisa, você quer? Quero. Você quer mais? Mais, mais. Basicamente, eu quase falava isso aí. E o Senhor me repreendeu da minha ganância. Então, meus queridos, ganância é quando você quer receber. Não é pecado receber, mas tem um limite. Nós devemos, inclusive, dar mais do que receber. Uma métrica boa aí, você dá mais do que recebe? Se você só quer receber, você é ganancioso. Arrependa-se. Isso é ganância. E aí ele vai falar aí também de outros pecados, no versículo 8 agora. Mas agora é momento de se livrarem da ira. O que é a ira? A ira e a raiva que ele vai citar aí são parecidas. A ira é o sentimento que a gente sente, é o sentimento que nós temos interior. Aquele momento quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, você guarda aquilo dentro de você. Você ainda não joga para fora, mas está dentro de você. Pecado. Você tem raiva, ira de alguém dentro de você. Você ainda não jogou para fora, mas está dentro de você. Aquela pessoa ali. Pecado. Arrependa-se. Aí a raiva é o passo subsequente em relação a isso. A raiva é você explodir. Você deixar aquele
aquele negócio que você jogar para fora, jorrar para fora. Há um certo nível de ira que Deus concede. Por exemplo, ira contra as coisas que são contra a palavra de Deus, isso até não é só lícito, como você deve sentir ira por aquilo que é contrário à palavra de Deus. A ira de situações injustas ou ruins da vida, tudo bem, mas você não pode deixar isso te dominar. Você tem que guardar rancor no seu coração, aí vira a ira. E a raiva, eu falei, quando você deixa de explodir, depois ele vai falar aí, ó, da maldade. Maldade, meus queridos, é a disposição para o perverso. Maldade não precisa explicar muito, né? É a disposição para você fazer todo tipo de perversidade, é o contrário da bondade. Depois ele vai falar de maledicência. Eu tenho uma pregação que eu anunciei aqui para os irmãos, ano passado, está no YouTube da igreja, só sobre o pecado da maledicência. Pensa no pecado que todos nós cometemos, são os pecados da língua. A maledicência se inclui, o que é maledicência? Falar mal do outro. Todo mundo aqui peca esse pecado. Talvez você nunca tenha fornicado, você casou virgem e você nunca fornicou. Mas falar mal do outro, todo mundo aqui já fez. Porque Tiago fala que quem controla a língua, tal varão é perfeito. Não tem ninguém perfeito aqui. Então todo mundo já falou mal de alguém. Então é um pecado que nós devemos vigiar o tempo todo, do mais neófito, o novo na fé, ao mais espiritual, o mais antigo na jornada do Senhor. Você fala características negativas em respeito a um irmão ou a um ímpio, é pecado. Não importa se é verdade, se é mentira. Tem gente que fala, não, é verdade, não importa. É menos um pecado na sua conta. Se fosse mentira, era 2. Ah, mas eu falo na cara. Nós não temos o direito de falar mal das pessoas, que não, sem um propósito, né? Se for repreender o irmão, tudo bem. Agora, se falar mal por falar mal, é pecado. Nossa boca deve bem dizer os nossos irmãos. Nunca mal dizer, é pecado. Isso é maledicência. Na escola, eu fazia isso muito também. O professor dava aula lá, aí juntava com a turminha, né? Nossa, esse professor é muito ruim, né? Que didática horrorosa esse professor tem. A oratória dele é uma péssima. Então, a gente fazia isso. É verdade, é ruim mesmo. Isso é maledicência. Às vezes a gente não percebe como sutil é. Às vezes a gente pensa na maledicência, quando você fala todo tipo de bobagem, xinga. Não, maledicência é simplesmente falar mal. Próximo pecado aí, meus irmãos. Já estou caminhando para o fim. Linguagem obscena. Palavrão é pecado. Amém? É inadmissível um cristão falar palavrão, meus irmãos. Até o ímpio não tolera o palavrão. Ele até fala, mas ele não tolera, ele sabe que é errado. Você vê um programa de TV aí, quando alguém fala palavrão, tem um pi. Já reparou? Até o ímpio sabe que é errado. E você fica falando? Que testemunho você está passando? É pecado. No versículo 9 ele fala, não mintam uns aos outros. Então mentira é pecado, mentira, o diabo é o pai da mentira. Quando você está mentindo, você está falando a linguagem do diabo. E por último, ele vai falar dos frutos. Eu falei, para a gente matar o pecado, eu citei vários pecados que ele anuncia aí. Depois ele fala dos frutos que nós devemos ter, a partir do versículo 12. Ele vai dizer... Versículo 12. Visto que Deus o escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se de, primeiro, compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sentir o que o outro sente. Não é a mesma coisa que empatia. Empatia não é bíblica, viu, meus irmãos? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Isso gera conformidade. Nós não toleramos o pecado, nós toleramos o pecador. Empatia não é bíblico, é compaixão. Você sentir a dor que a pessoa está sentindo. Isso é bíblico, isso nós devemos fazer. A pessoa pode ser errada o que for, mas sinta a dor dele, chore com ele, tenha misericórdia da vida das pessoas. Isso é compaixão, nós devemos ter compaixão pelas pessoas. Aí depois ele vai dizer aí, ó, compaixão, bondade. Bondade, meus irmãos, é atender às necessidades. Bondade é ação. O que você faz de bondade na vida do próximo? Que ações você tem de bondade na vida do seu irmão? Isso é bondade. A humildade, terceira aí. Humildade, eu já expliquei na outra oportunidade que eu tive o que é humildade. Cabe só uma pregação, o Robertinho inclusive fez uma pregação só sobre humildade aqui, é um tema gigantesco, mas de maneira bem genérica e rápida, humildade é dar preferência. Mesmo que você saiba o seu valor, saiba quem é, humildade não é você te jogar no chão e falar, passa aí por cima de mim. Isso não é humildade não. Humildade é você saber quem é em Cristo, saber que é filho de Deus, mas mesmo assim dar preferência ao próximo. Não importa se ele é humanamente inferior a você, porque os humanos classificam pobres como inferiores a ricos, europeus superiores a latinos, não importa. Dê preferência ao próximo, dê preferência, sirva ao próximo, dê honra ao próximo. Não importa se ele tem de fato alguma autoridade sobre você, ele é um pastor, um líder, um prefeito, um vereador, ou se ele é só um mendigo na rua. Trate todos com honra, como eles fossem superiores a vocês mesmos.
Isso é humildade. Depois ele vai falar de mansidão. Mansidão é você ter uma força gentil dentro de si. É você ser manso. Jesus falou, aprende de mim que eu sou manso e humilde. É você ser tranquilo. É o contrário da raiva e da ira. Você não deixar as coisas te abalarem. Paciência, ele vai falar aí paciência. Paciência, meus irmãos, é tolerância. Tolerância com o erro do irmão. Ah, meu irmão, ele fez isso comigo. Outro dia uma pessoa veio me falar, não, mas eu conheço uma cantora que não sei o quê, ela quer aparecer, você está falando todo tipo de maldade do pecado dessa pessoa. Eu falei assim, minha irmã, o pecado dela pode ser orgulho, mas e o nosso, qual é? Às vezes você não tem orgulho, mas você fala mentira. Às vezes você não tem orgulho, mas você tem inveja. Todos nós temos algum pecado, algo que a gente tem que trabalhar e procurar vencer. Nós temos que ser tolerantes com o próximo, meus queridos, com os erros deles, com os pecados deles. Não é porque você não peca determinado tipo de erro que você é perfeito e está no lugar de fala, de falar, não, olha só como ele faz isso. Você não é juiz de nada, o juiz é Deus. Tenha paciência e misericórdia, porque nós mesmos somos pecadores. Às vezes quando eu me pego falando, nossa, como que a pessoa faz isso? Aí eu lembro dos meus pecados, eu falei, misericórdia, quem sou eu para falar do pecado do outro? Às vezes quando você vê chorando aí, eu chorando por causa de um pecado meu. E por último ele fala do amor, que é o perfeito aí no versículo 14. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. O que é o amor? O amor é o que liga todos esses frutos que eu falei para os irmãos aqui. Não é possível você ter compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência sem amor. Amor a Deus em primeiro lugar, que é por causa dele que nós fazemos tudo isso, e amor ao próximo. Nós temos que amar aquele que o Senhor amou. Amém? Os queridos, fiquem de pé então. Para resumir, as instruções que Paulo dá aqui para uma nova vida é, em primeiro lugar, santidade. E a santidade, meus irmãos, é uma ordem, não é um conselho. Nós devemos ser santos, por sem santidade ninguém verá o Senhor. Segundo é olhar para o alto, esqueça essa terra, esqueça o presente século. Olhe para o Senhor, olhe para o mundo espiritual, tenha fé, creia. Terceira coisa, mate o pecado. Todos esses pecados que eu elenquei, mate eles, abomine eles, lute contra eles, com a ajuda do Espírito Santo. E por último, dê os frutos do Espírito. Quando você tem uma vida de oração, intimidade com o Senhor, você vai conseguir ter compaixão, ser bondoso, humilde, manso, paciente e cheio de amor. Vamos orar. Supremo Deus e bondoso Pai, te agradecemos pelo seu amor, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite para relembrar os teus sacrifícios naquela cruz, Pai. Nós não somos dignos de nada, somos miseráveis pecadores. Dentro de nós, Pai, está todo tipo de perversidade e maldade. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti para que o Senhor nos convença diariamente quais são os nossos erros, o que nós temos cometido, como devemos agir e o que devemos fazer para melhorar. Espírito Santo de Deus, clamamos, precisamos da Tua voz. Precisamos corresponder, Pai, com Teu doce amor. Pai, nós não fazemos isso por obrigação, nós fazemos isso, Pai, porque nos sentimos, Pai, impelidos mediante o Seu amor derramado naquela cruz, Pai. É vergonhoso para nós, Pai. Pai, é vergonhoso para nós receber um amor tão grande e de graça. Nós não podemos, Pai, viver de qualquer maneira. Nós não podemos, Pai, não corresponder, Pai, com essa graça e misericórdia que nós recebemos. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Pai, nós te louvamos, Pai. Porque o Senhor foi moído e transpassado naquela cruz por causa desses pecados, Pai. Desses mesmos pecados que foram aqui anunciados, que nós cometemos. Pai, por causa da nossa maledicência, o Senhor teve que perecer. Pai, por causa da nossa inveja, por causa do nosso egoísmo, por causa, Pai, da nossa ira, da nossa raiva, o Senhor foi moído, foi torturado, foi humilhado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, tamparam os seus olhos, bateram na sua face e disseram, profetiza! Te humilharam, Senhor. Por causa de nós, dos nossos pecados, nós o te crucificamos, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe, Pai, nos perdoe, Jesus. E nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu presente. Em nome de Jesus.